Enem 2017, versão amarela, questão 109. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção da energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Por isso, nanotubos de carbonos se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos de plantas absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior da membrana do cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão da energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Pergunta: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a Amigos, com muita alegria, eu estou gravando a 1000ª videoaula ao seu dispor e dos seus amigos e amigas. Se trata de uma questão que envolve 3 detalhes. O primeiro detalhe é a alotropia, porque estaremos falando de nanotubos. O que são nanotubos? Bom, começando lá na aula correspondente à alotropia. Dá uma olhada. A alotropia é um fato pelo qual substâncias simples do mesmo elemento formam substâncias diferentes. O elemento químico oxigênio forma substâncias simples de 2 átomos de oxigênio, que chamamos de gás oxigênio. E o elemento químico oxigênio forma a substância simples ozônio com 3 átomos de oxigênio, no qual a diferença entre as substâncias simples está na quantidade de átomos. Agora, o elemento químico carbono, ele forma alótropos devido à diferença estrutura molecular. Bem, quero te dizer que o carvão obtido pela queima incompleta de combustíveis é um material amorfo. Os átomos de carbono no carvão não estão organizados. Ele é amorfo, ele não tem organização. Se bem que, se você fizer um carvão queimar incompletamente a matéria orgânica, principalmente madeira, ossos e tal, você pode obter um carvão mais refinado, com porosidade maior. Este carvão com maior porosidade chama-se de carvão ativado, muito usado lá na nossa casa para absorver gases mal cheirosos, porque abriga entre seus poros substâncias que não interessam. Bom, se o carvão é amorfo, os demais alótropos são organizadíssimos. E material onde há organização chama-se cristal. Existe cristal iônico, cristal molecular, como o gelo. O gelo é um cristal molecular. São águas organizadas, água quer dizer substância, molécula, organizadas espacialmente. E existem também cristais, como diamante e grafita, que são formados de átomos em ligação covalente. Então, os alótropos do carbono são cristais covalentes, porque são ligados seus átomos por ligação covalente. Carbono, o nosso queridíssimo carbono, que tem 4 elétrons na última camada.
se organiza de maneira sp3, no qual há 4 elétrons com a mesma energia, um que veio de orbital S e 3 que vieram do orbital P. Os 4 elétrons fazem ligações idênticas. Ora, 4 ligações idênticas no espaço correspondem a um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então, podemos dizer que o diamante é um cristal covalente espacial. Ele não é chato. Chata pode ser a aula. Diamante é espacial. Ou é chamado de tetraédrico, ou é chamado de cúbico. Tetraédrico, porque a figura espacial de um tetraedro mostra direitinho o ângulo de 109. E cúbico, que é o nome mais utilizado. Porque se você admitir um cubo e admitir um átomo de carbono no seu centro, ele estará ligado a 4 outros. Então, chama-se de número de coordenação. O átomo de carbono está ligado a outros 4. O número de coordenação 4, espacialmente colocados. Se você utilizou a aresta, se você utilizou esse vértice nesta posição, tu terá que pegar um vértice superior mais um lá atrás. Então, pegou aqui na frente, pegou lá atrás. E aqui embaixo, se você pegou aqui na frente, pega lá atrás. Pode medir 109 graus. Esse material é espacial e apresenta dureza. O diamante é o cristal mais duro que nós temos. Bem, não conduz eletricidade por quê? Porque não tem elétrons para ficar circulando. Os 4 elétrons da última camada estão todos ligados. Já a grafita, o grafeno, os nanotubos e os fulerenos são todos sp2. O que significa? Significa que há 3 elétrons fazendo ligação. Aquele que era do S e 2 que eram do P. Esses 3 elétrons fazem com que cada carboninho esteja ligado a 3. Então, o número de coordenação é 3. Está ligado para aquele, para este e para esse. Ué, o carbono não tem 4 elétrons? Pois é. O 4º elétron estará disponível, circulando no material. O que significa, havendo uma diferença de potencial, esses elétrons vão para frente. Isso significa conduzir eletricidade. A grafita, nossa velha conhecida, dos tempos do lápis, hoje em dia praticamente pouco se usa, a não ser em desenho, a grafita são superfícies hexagonais superpostas, cujo ângulo é de 120. Porque se aqui era espacial, tinha que ser 109, aqui é 120. É uma forma triangular. Esse triângulozinho ligado àquele triângulo vai dar um hexágono. E os elétrons, estando livre, é condutora. Por isso que a grande qualidade da grafita é ser mole. Mole no sentido de que, se eu tenho uma superfície hexagonal, uma outra superfície hexagonal, uma em cima da outra, sem amarração química, a não ser forças de dipolo induzido. É uma força fraca. Então, tu pode pegar uma folha de papel e arrancar sem prejudicar a de baixo. Daí está a moleza da grafita. Com estas características, se descobriu, graças a pessoas que estudam, você vai ver na faculdade, você vai ser um desses. Você vai fazer teu trabalho final, a sua monografia, você vai fazer a tua tese, tudo coisa nova para os futuros que estão chegando. Pois bem, descobriu-se o grafeno, com o qual se pensa bateria para celular. A bateria do celular apresenta N problemas. Com grafeno, vai ter uma atividade extraordinária. Porque o grafeno, sendo híbrido sp2, numa tela, aí está o detalhe, o grafeno é idêntico à grafita. Só que a grafita são superfícies superpostas, enquanto que o grafeno seria uma tela apenas. Uma tela finíssima.
Esta tela é a tela do grafeno. Tem a mesma característica, só não são diversas superfícies. Bom, o que são nanotubos? Claro, você já percebeu que aqui tem duas palavras juntas. Tem a palavra nano. Nano corresponde a 10 na menos 9 metros. Estamos falando de coisinhas pequenininhas. 10 na menos 9 em relação a metro. É minúsculo, muito minúsculo. São tubos minúsculos, cilíndricos, de grafeno. A mesma grafita, que é o grafeno numa superfície, o mesmo grafeno, que é a grafita numa superfície, será o nanotubo se estiver de forma cilíndrica, pelo qual, claro, tem um espaço vazio, pelo qual passa o que vamos falar na questão. E antes da descoberta e o trabalho de grafeno e nanotubo, descobriu-se o fulereno. O que vem a ser o fulereno? O fulereno é uma quantidade fixa de carbonos. Então, voltemos ao início. Qual foi a diferença do alótropo oxigênio para o alótropo ozônio? Foi a quantidade de átomos que tem na molécula. Qual é a quantidade de átomos que tem no diamante, na grafita, no grafeno, no nanotubo cilíndrico? É N, uma quantidade indeterminada. Agora, se esses mesmos carbonos sp2 estiverem no número limitado, 60, aí serão criados, montados, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Esses 12 pentágonos e 20 hexágonos correspondem a um total de 60, numa estrutura maravilhosa, uma estrutura geodésica. E houve um personagem super interessante. Viveu nos Estados Unidos uma figura especial. Era o Buckminster Fuller. Este fulano teve uma passagem extraordinária de exemplar. Ele começou sendo expulso da universidade e, quando viu a sua própria filha morrer de pneumonia, ele entrou em parafuso. Até pensou em suicídio, mas conseguiu superar. Começou a pensar o que ele podia fazer de bom para a humanidade. E se tornou um Doctor honoris causa de inúmeras universidades. E nos deixou, por exemplo, a estrutura que tem lá em Paris, eu ainda vou lá verificar se é verdade, uma estrutura geodésica lindíssima. Aquela estrutura geodésica de Buckminster é exatamente a estrutura do fulereno. Então, o alótropo do carbono, que tem 12 pentágonos e 20 hexágonos, o número fixo de carbono, é chamado também de Buckminster Fullereno, em homenagem a este personagem que depois morreu aos 80 e tantos anos de morte natural. Valeu a pena ter sobrevivido à sua crise. Pois bem, então, nanotubo serve para quê? Aparentemente, vamos mudar de assunto. Por quê? Diz na linha 4 do texto que pigmentos da planta absorvem radiações luminosas. Os elétrons são excitados, em seguida, essa energia elétrica vai para a fabricação de açúcares. Bom, com esse texto, nós entendemos que o papel do nanotubo é colocar dentro da planta exatamente uma energia. Esta energia que é captada da luz, esta energia vai lá e vai excitar os átomos do cloroplasto. Excitar significa o quê? Que aquele elétronzinho que estava em determinada camada, recebendo esta onda de infravermelha que chamamos de calor,
o elétron salta para uma camada mais externa. E, ao retornar para a camada interior, vai emitir a energia que absorveu. Esta energia que entra promove o elétron para o exterior. E qual é a origem desta energia? É o retorno do elétron para a camada anterior. Ora, esta energia é unitária. Esta energia é unitária. Dependendo do quantum de energia, da quantidade de energia, o elétron vai para cá ou vai mais para lá, podendo ir inclusive para fora do átomo, ionizando o átomo. E também o retorno é quantizado. Este grão, este pacote unitário de energia que entra e este grão, esse pacote unitário de energia que sai, chama-se de quantum ou de fóton. Então, o que acontece pelo nanotubo? A entrada, pigmentos de planta absorvem radiações. Essas radiações são pacotinhos de energia que entram. É um quantum de energia. De acordo com Max Planck, a energia é proporcional, claro que esse proporcional é a constante de Planck, é proporcional à frequência. E a frequência é o inverso do comprimento de onda. Portanto, esta energia que o átomo absorve é um quantum de energia. De acordo com Einstein, mais recente, é um fóton de energia. São palavras diferentes com o mesmo sentido. Portanto, pelo nanotubo entra um quantum e no retorno do elétron sai um quantum. E este quantum que sai, ele entra aonde? Estamos falando de planta, meu amigo. Nós estamos falando de planta. E o que a luz, a água e o carbono na forma de CO2 fazem? Fazem glicose, ou, de forma geral, açúcar. Portanto, entra fóton, sai fóton. Entra fóton pelo nanotubo. Sai fóton para produzir açúcar. Então, a frase da linha 4, que você já viu, pigmentos da planta absorvem radiações luminosas e os elétrons são excitados. Em seguida, essa energia elétrica vai para a fabricação de açúcar. Está aqui. Entrou, saiu. Logo, a alternativa vai ser a letra B. Vai se verificar em todo esse conjunto a absorção de fóton. Esta é a resposta dessa questão maravilhosa do Enem. E que venha o próximo, porque nós estamos nos preparando. Tote, ao seu dispor.